IAG apresenta Esperança para a Vida. Santo e Santo Deus maravilhoso que habita nos altos céus, queremos te agradecer, Senhor, pela companhia que temos concedido. De forma especial, queremos pedir a sua presença nesta hora em que vamos estudar a sua palavra com o trimessário da Escola Sabatina. Permita com que as ideias que cá vão fluir possam contribuir para o nosso crescimento espiritual. E é o que nós te pedimos e agradecemos no doce nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste que é o nosso canal IAG Moçambique. Queremos dar as boas-vindas a todos neste programa Esperança para a Vida. Programa este de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje nós estamos numa lição muito importante, uma lição muito interessante, que é a lição número 5, a Páscoa. E para tal nós contamos com a presença do nosso irmão Luís, que vai nos ajudar a compreendermos mais sobre a Páscoa. Irmão Luís, pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham? Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui para, junto com os irmãos daí de casa, estudarmos a lição que fala sobre a Páscoa. Este que foi, na verdade, um grande ensinamento que Deus tinha para com o seu povo lá no Egito. Como forma de eles então poderem ser salvos, Deus precisava dar algumas instruções e a Páscoa foi a mais perfeita instrução que Deus deu ao povo querendo lhe salvar. Muito obrigado. Muito bom. Mas também contamos com a presença de um convidado muito especial entre nós. Estamos a falar do nosso irmão Jaime Senda, que está aqui conosco para compartilhar sobre a Páscoa. Irmão Jaime, está tudo bem consigo? Seja bem-vindo. É uma honra contar com a sua presença aqui. Pode saudar os nossos irmãos. Muito obrigado, irmão Cipriano, pelo convite feito, estendido, para que eu pudesse participar deste programa e trocarmos as ideias relativamente a este estudo que fala sobre a Páscoa. Conforme disse o nosso querido irmão, a Páscoa é algo fundamental para o movimento do cristão e juntos vamos procurar entender de que forma essa Páscoa tem um impacto positivo na vida de um cristão na atualidade, para nós que estamos exatamente à espera da volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos viver essa Páscoa nos nossos dias? E muito obrigado por este convite. Muito bom. Nós queremos desde já convidar ao querido irmão ou querida irmã para subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo. E, acima de tudo, a todos aqueles que têm acompanhado as nossas lições, pedimos que possam comentar esta lição, porque isso também vai nos ajudar, não é? Então, contamos com os vossos comentários nesta lição e fazemos o convite para todos aqueles que ainda não adquiriram o seu trimessário, irem à igreja, próxima à Igreja Adventista Sétimo Dia, para adquirirem este trimessário que é o livro do Êxodo, para juntos acompanhar as maravilhosas lições que Deus compartilha conosco através da história do livramento do seu povo Israel. O verso que nos acompanhou ao longo da semana encontra-se no livro de Êxodo, do capítulo 12, versículo 26 e versículo 27, diz que quando os seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então, queridos irmãos, este é o verso que nos acompanha ao longo desta semana, para juntos compreendermos sobre a Páscoa. E aqui claramente nós vamos ver que Deus quis que o seu povo transmitisse esse conhecimento desse ato da Páscoa para as gerações vindouras, não é? E vamos poder compreender a importância disso aí, porque muitas das vezes, quando nós olhamos para o movimento cristão ou para o cristianismo em si, tem pessoas que ainda hoje celebram a Páscoa. Não, nós vamos compreender ao longo deste estudo, com a ajuda dos nossos irmãos, se é lícito celebrar a Páscoa nos nossos dias, se nós devemos celebrar ou não devemos celebrar. Alguns até trazem aquela questão do coelhinho e dos ovos da Páscoa, não é? Então, será que essas coisas fazem parte da celebração da Páscoa, conforme a palavra do Senhor diz? Então, são essas e mais coisas que nós poderemos ver ao longo desta lição, porque é uma lição que nos leva a darmos continuidade, não é?
a atuação de Deus dentro do Egito através das pragas, não é? Depois da 9ª praga, nós chegamos à última praga, que nos leva para a Páscoa. Então, o que nós queríamos apelar, que o autor traz aqui na lição do sábado, é a atitude do líder. Nós, como líder, as decisões que nós tomamos podem impactar a nossa vida e podem impactar a vida daquelas pessoas que nós dirigimos. Então, um apelo solene é que sejamos líderes prudentes, líderes que se submetem à vontade de Deus. Na lição de domingo temos mais uma praga. Estamos a falar da 10ª praga, não é? E a questão que é colocada aos irmãos, creio que nós estudamos a lição e vimos o que o capítulo 11 do livro de Êxodo relata. A questão que se coloca é que advertência Deus deu antes de executar o juízo. Porque nós vimos, por exemplo, quando nós íamos para a primeira praga, vimos que Deus, antes de mandar a primeira praga, deu uma advertência através dos 2 sinais que foram operados lá. Agora, que advertência deu antes desta 10ª praga, que é a última praga, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 11? De fato, antes mesmo que esta praga pudesse chegar à nação egípcia e viver-se no meio do povo israelita, nós encontramos de fato em Êxodo, capítulo 11, versículos 4 a 7, onde Deus diz a Moisés para que Moisés possa ir ao encontro de Faraó. E diz o seguinte: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão. E todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor, e em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem haverá jamais. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá, e sua língua, nem contra o homem, nem contra o animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos dos israelitas. Então, aqui encontramos Deus advertindo a Faraó, por meio de Moisés, que olha, naquela noite, Deus faria alguma coisa para Faraó e sua própria nação. Mas deveria Faraó reconhecer que havia necessidade de, então, deixar o povo de Israel sair para poder adorar a Deus. E que se isto não pudesse acontecer, consequentemente, viria, então, esta praga à meia-noite. Isso é interessante. Será que Deus poderia nos castigar sem primeiro antes nos advertir? Nós vimos claramente que não. Não sei se o irmão Luís quer acrescentar alguma coisa. Bom, em concordância com o que estava aqui a dizer o nosso irmão Jaime, realmente, quando nós olhamos para a última praga, Deus aqui está a reivindicar o seu povo. Ele poderia muito bem ter antes liberto o povo sem que chegasse a 10ª praga. E quando nós olhamos, a 10ª praga tem como ênfase a matança dos primogênitos. E por que os primogênitos? Nós sabemos que das 10 pragas, o Egito tinha como as suas divindades. E sabemos de antemão que, como o pai também tinha o filho, sabemos que o filho de rei é quase que rei também, não é? Então, Deus quis, desta forma, atingir o elo mais fraco, ou a parte que ele mais adorava, o faraó, que era o próprio filho. Então, Deus queria muito bem fazer com que o faraó reconhecesse antes que Deus é Deus e deixasse o povo ir. Por essa razão, que Deus teve que intervir, matando o seu filho. Agora, como líderes, nós sabemos de antemão que nós devemos respeitar tanto aquele que estiver por debaixo, não é? E qualquer outra pessoa. Então, como líderes, nós podemos muito bem fazer com que os que nos seguem ou aqueles que nós comandamos possam perecer. É isto que nós vemos aqui no livro do Êxodo. Por causa da negligência, por causa do endurecimento do coração do faraó,
todos os primogênitos foram mortos, ok? Então este líder agiu muito mal. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versos 19, também nos diz algo aqui, não é? Para nós vermos até que ponto Deus vai. No verso 19 diz: os céus e a terra o tomo, hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então nós olhamos aqui e vemos que Faraó podia ter salvo quer o seu primogênito, assim como o primogênito dos seus compatriotas, né? De todo o seu povo, mas ele escolheu, na verdade, a morte. Olha, não porque ele disse, eu prefiro que eles moram, mas ele duvidava daquilo que Deus advertiu. Para dizer que Deus, antes de agir, ele adverte. E Faraó teve essa advertência, mas por causa do endurecimento do seu coração, acabou fazendo com que todos os primogênitos morressem, menos os primogênitos do povo de Deus. Se me permitir alongar um bocado o comentário, é bíblico que Deus nunca faz uma ação sem primeiro advertir. Exatamente. Deus nunca parte para uma ação sem advertir. Se nós repararmos, por exemplo, para o povo antediluviano, nós encontramos lá que o pecado havia se estendido de tal forma que Deus viu que a nação não mais estava a viver de acordo com os princípios de Cristo. Então propôs no seu coração refazer as coisas e para tal tinha que dar uma advertência, sair uma mensagem para arrependimento das suas formas de viver e entrarem na arca para encontrar a proteção, porque Deus queria destruir o universo até então existido. Então avisou a Noé, e Noé pregou 120 anos. Os que ouviram a mensagem entraram na arca. Esta era a mensagem da advertência. Que vem aí uma chuva. Vem aí algo que vai destruir a todos nós. Se não nos arrependermos e entrarmos onde? Na arca. Então, é por isso que o livro de Amós, capítulo 3, né, versículo 7, diz que Deus nada faz sem primeiro avisar os seus servos, os profetas. Então, Noé, naquele exato momento, colocou-se como um servo do Senhor. E para nós, nos nossos dias, existem também advertências que Cristo vai deixando por meio dos seus servos, por meio dos seus profetas. E nós, como um povo que estamos a caminhar para a Canaã Celestial, precisamos aceitar essas advertências, fazermos correções do nosso estilo de vida, de modo com que escapemos dos juízos ou escapemos da condenação que pode vir se nós não cumprirmos esta advertência. Então, o mesmo sucedeu-se com Faraó e os seus compatriotas. Deus mandou lá Moisés, chama atenção a Moisés, chama atenção ao Faraó, que olha, é importante que Faraó reconheça que não existe outro Deus, criador dos céus e da terra, além de mim. Existiam vários deuses no Egito. O próprio filho de Faraó era considerado como um Deus, como um filho de um Deus. Então, essa toda idolatria precisava ser advertida e haver um arrependimento na parte de Faraó e dos seus compatriotas para que Deus não trouxesse, portanto, essa devastação que acontece à meia-noite, conforme nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 a 7. Ok? Então, existe uma coisa interessante aí, é a atitude do próprio Moisés. Quando nós lemos o capítulo 11, versículo 8 do livro de Êxodo, encontramos uma atitude que me chamou muita atenção, que eu gostaria de compreender da parte dos irmãos o que acham dessa atitude. Mas antes de ler, vou ler aqui o versículo 12 do capítulo 14 do Provérbios, depois é que vamos ler o Êxodo 11, 8. Em Provérbios capítulo 14, no versículo 12, encontramos uma mensagem muito profunda que está relacionada com a atitude do faraó como líder, não é? Do Egito. Aí diz o seguinte, Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Chama a dizer que Deus propôs diante do faraó a vida e a morte, a bênção e a maldição, não é? E o faraó escolheu o quê? A maldição. Ele escolheu a morte. Ele escolheu um caminho que conduz à
a morte, não o caminho que conduz à salvação. Porque o caminho que conduz à salvação seria Jesus Cristo. Hein? A mensagem que os servos de Deus traziam diante do faraó. Se ele tivesse atendido, estaria a escolher o caminho e a vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas ele, por ser uma pessoa que, apesar de Deus ser misericordioso, ser longânimo com ele e manifestar a sua misericórdia diante dele, demonstrando com A mais B que não há um outro Deus além dele, Criador dos céus e da terra, o faraó continuou endurecendo o seu coração. Então, isto mostra a atitude de Moisés. Eu queria saber dos irmãos o que acham dessa atitude de Moisés. Esse do capítulo 11, versículo 8, diz que então todos esses teus subordinados virão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, vai embora, tu e todo o povo que te segue. Depois disso, sairei. E Moisés saiu furioso da presença do faraó. Deixa-me dizer que Moisés, como servo de Deus, levou aquela mensagem de que Deus diz que se você não deixar o meu povo sair agora, irei fazer o quê? Trazer uma praga avassaladora. Haverá morte dos primogênitos. Mas por que Moisés, que é o mensageiro que trouxe essa mensagem, sai da presença do rei furioso? O que os irmãos acham dessa atitude do Moisés? O que enfureceu a ele ao ponto de sair dali furioso? Na verdade, o que acontece aqui é que o faraó, quanto mais ele recebia advertência de Deus através de Moisés, por causa de não aceitar essas advertências, quanto mais ele negava uma luz, ela se tornava em trevas. Então, de tudo quanto ele já havia sentido das pragas, ele já não queria mais ver o Moisés ali a falar qualquer que fosse a coisa. Para dizer que, na verdade, Moisés já havia sido impedido de voltar para estar diante de Faraó. Então, Faraó não queria, porque não queria mais ouvir as advertências, porque ele não queria reconhecer que Deus era Deus. Então, ele já havia sido impedido de voltar para ali. Mas porque Deus tinha uma mensagem tão forte que era de advertência, Moisés teve que voltar. Porque queria salvar o seu povo, ele teve que voltar. Agora, eu vejo a atitude de Deus como um Deus que é pai, que ele ama. Então, um pai que não adverte, um pai que retém a sua vara, praticamente não ama, não é? Então, quando nós lemos, por exemplo, no Provérbios, capítulo 13, versos 24, diz, o que retém a sua vara aborrece ao seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Então, Deus estava para castigar, mas não é um castigo para a morte, não. Era um castigo para a sua conversão, para a sua vida. E ainda diz aqui, no capítulo 14, versos 16, diz que o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. Então, o que acontecia? Faraó estava seguro de que ele, como um líder que já há muito tempo vinha castigando o seu povo, por causa do tempo que ele estava, então a segurança estava aí nele, que já há muito tempo eu venho escravizando esse povo. Não há nenhum outro Deus que possa vir salvar. Então, infelizmente, por causa do endurecimento, ele não queria mais ver ali o Moisés. Até podemos dizer que o irmão Luís pode ler o capítulo 26, versículo 3, do mesmo livro, Provérbios, só para vermos como Deus atua, não é? Porque quando nós olhamos para os juízos de Deus, nós não podemos olhar para Deus como um Deus injusto, não é? Exatamente. Os juízos de Deus que caíram no Egito, caíram com misericórdia, não é? Porque manifestavam o amor de Deus pelas pessoas, tanto os egípcios. Deus amava os egípcios, assim como amava o seu próprio povo. O que é que diz aí o Provérbios 26, versículo 3? 26:3 diz o seguinte, o açoite é para o cavalo, Exatamente. o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Em outras versões, a vara da disciplina, Exato. não é? É para aqueles que não têm juízo. Então, quando um líder não ouve a voz de Deus, ignora as advertências de Deus,
chega a uma fase que endurece o seu coração e já não dá espaço para que o Espírito Santo atue nele, não é? E ele acaba prejudicando, de uma certa forma, a vida daqueles que o seguem. Não sei se queria dizer algo o nosso irmão Jaime. Talvez acrescentar com alguns textos bíblicos aquilo que é a postura de Jesus Cristo para com os que não andam segundo os seus mandamentos, e quais são as consequências que podem vir para esta pessoa e para as pessoas que o circundam, os demais. Por exemplo, se nós formos a ir para o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 19, encontramos aí um conselho apresentado por Deus. Diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Então Deus, não porque não amava o faraó e não amava a nação egípcia, não. Já existiram várias oportunidades para que faraó reconhecesse quem é Deus, mas faraó endureceu cada vez mais do seu coração. Exatamente. E não precisamos nós seguir o exemplo de faraó. Há muita coisa que Deus quer que nós apliquemos na nossa vida, mas nós tornamos cada vez mais com corações endurecidos. E, sem dúvida, iremos receber castigo de Deus. E o que acontece muitas das vezes para o cristianismo é que as pessoas não estão aptas ou prontas para ouvir a repreensão. Estão mais para ouvir coisas que aprazem a sua alma, mesmo sabendo que estão em caminhos errados. Se voltarem, por exemplo, para o Provérbios, capítulo 27, vamos reparar, por exemplo, para os versículos 6. Aí encontramos o seguinte: fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então, existe dentro do cristianismo pessoas que querem ser bajuladas enquanto estão em erro. Querem receber beijos, carícias, ao invés de receber a repreensão. Somente os que ocupam cargos de liderança. Então, quando uma coisa não está boa, é preciso apresentar a repreensão segundo a vontade de Jesus Cristo, e a pessoa que está recebendo a repreensão ter um coração humilde, o que não sucedeu-se com o faraó, para que pudesse, então, escapar desses flagelos. Podíamos fazer citação de tantos outros textos. Temos Mateus capítulo 26, versículos 48 a 50. São textos que continuam dando ilustração desses aspectos que mostram que, olha, como líderes, não só como líderes, nós temos que ouvir a advertência vinda de Deus e andarmos segundo a vontade de Jesus Cristo, de modo com que não soframos os juízos de Jesus Cristo ou os juízos de Deus. Muito, muito, muito obrigado. Entrando naquilo que é a lição da segunda-feira e a lição da terça, nós vamos compactar essas duas lições porque tem o mesmo tema, que é a Páscoa, né? Que é o Pesach Shai, que também em inglês é Passover, que significa passar por cima, não é? Então, aqui, a questão que nós íamos colocar é sobre as instruções que Deus terá dado a Moisés e Arão antes do povo ser libertado, não é? Porque o que nós estávamos a ver na lição de domingo é que Deus, antes de agir, foi advertir mais uma vez ao próprio faraó. Provavelmente Moisés fica furioso porque ele consegue ver que Deus trouxe todas as evidências para que o homem pudesse se converter, não é? Mas mesmo assim o orgulho cegava este homem e ele continuava persistente em não ceder. Não é? Então, que instruções Deus deu ao seu povo nas vésperas da sua saída, não é? Do Egito para a terra prometida? Que instruções específicas Deus deu para o seu povo? Muito bem. É interessante nós estudarmos sobre a Páscoa. Já explicava o significado o irmão aqui, que é passar por cima. Todos nós sabemos disso. Isso é muito bom. Então, o que é que nós podemos encontrar aqui nesta lição? Deus, no capítulo 12, diz o seguinte, versos 1, depois vou saltar para alguns textos que são importantes. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Ok. Vemos aqui. Deus, depois de tanto tempo, queria mostrar
um tempo específico para a celebração e também da mudança do rumo do seu povo. Eles viveram 430 anos cativos no Egito, mas agora tinham que remarcar tudo. O que é que nós podemos aprender aqui? Primeiro é que quando trata-se da salvação, Deus é detalhista. No versos 3 diz: fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, então, estamos a começar a ver os detalhes de Deus. Aos 10 deste mês, está a falar o quê? Do mês, está a falar do dia, e mais adiante, depois nós vemos o que é que enfatiza esta Páscoa. Vemos ali que é o cordeiro, vemos como é que este cordeiro é, não vamos entrar muito em detalhes nessa parte, mas o que nós podemos encontrar aqui é que Deus é muito detalhista quando se trata da salvação, e Ele estava exatamente para salvar o povo. Então, há muitas coisas aqui que nós podemos aprender que Deus ensinou o povo para fazer antes que fosse salvo, mas com o tempo, depois eu entro mais na minha abordagem. De fato, são muitas orientações que são deixadas aqui no capítulo 12. Já falava do versículo 1 e versículos 2. Por exemplo, se descermos já para o versículos 3, fala ainda do mês, mas também abre espaço para uma outra orientação, que é que cada um pudesse levar um cordeiro. Que era este cordeiro tinha um significado muito importante dentro da cerimônia, que deveriam levar a cabo antes mesmo de saírem antes de serem libertos. Antes de serem libertos. Então, existem muitos detalhes aqui a serem apresentados. Por exemplo, podemos olhar para os versículos 5, Exatamente. que diz que o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. Significa que é uma outra orientação. Não podia ser levado algo fora deste princípio. E devia ser, no entanto, até um cordeiro que não tivesse a idade talvez de 1 ano, abaixo de 1 ano. É interessante que, se calhar, vamos olhar para aquilo que é o próprio simbolismo, não é? Deste cordeiro sem mácula que eles deviam levar. E aqui no versículo 7, porque este cordeiro eles deviam sacrificar. Os irmãos vão poder explicar sobre o simbolismo, né, por detrás disso. Mas eu queria chamar a atenção no versículo 7, que diz que depois de matarem aquele cordeiro, o que é que eles deviam fazer? Diz: depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. Então, Deus comociona o seu povo para que colocasse um sinal através do sangue deste cordeiro. Mas por que eles deviam sinalizar, não é, as portas das suas casas com sangue do cordeiro? Qual é o simbolismo? Primeiro, do próprio cordeiro, sem nenhuma mancha, e depois, qual é o simbolismo do povo ter que sinalizar as portas das suas casas? Existe uma grande lição que se pode tirar nisto aí. O sangue nos umbrais era para que reconhecesse-se que não poderia haver um meio de escape que não seja por meio de Jesus Cristo. Exatamente. Porque nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do universo. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, o meio de escape para Adão e Eva voltar a ter um contato de qualidade com Deus foi mediante a morte de um cordeiro. O sangue é muito fundamental para este contato com o nosso Criador, que é Deus. Então, neste contexto do êxodo, né, ou da saída do povo israelita, irem celebrar a Páscoa no deserto, deveriam começar a seguir essas orientações e saberem de que, se não colocarem aquele sinal nos umbrais, o anjo que passaria para aniquilar o primogênito não teria como ignorar aquela casa. Então, o sangue de Jesus Cristo deve contaminar-nos. Nós temos que ficar manchados pelo sangue de Jesus Cristo. É este sangue que vai nos justificar, vai nos proteger, poderá nos salvar. Só a salvação mediante, de fato, a este sangue. Então, eu acredito que poderia responder nesses moldes a importância do sangue colocado lá nos umbrais. A lição era exatamente esta, que eles entendessem que sem o sangue de Jesus Cristo derramado, não há salvação. Bom, exatamente. Realmente concordando, nós vemos que
o que mais importa aí, quando nós pegamos no cordeiro, não era simplesmente a carne do cordeiro, mas era o sangue. Então, sem sangue não há expiação de quê? Dos pecados. Então, este sangue devia ser colocado nos umbrais como sinal, para dizer que quem não tivesse sinal não podia viver, seria morto. Será que acontece o mesmo nos nossos dias? Obviamente. Quem não tiver o sinal será morto. Então, todos nós devemos fazer o quê? Buscar o sinal. Agora, quando nós vemos aqui, por exemplo, Patriarcas e Profetas, não é? Diz o seguinte, página 112, usando esta coletânea, diz o seguinte: a Páscoa deveria ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando seu povo do cativeiro do pecado. Agora, o que é que nós devemos aprender aqui? É que mais do que ser uma cerimônia, também devia tipificar a salvação que Cristo viria nos dar. Lembre que quando João vê Jesus em direção, não é? Ao Jordão, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não era simplesmente para o povo de Israel saindo do Egito, mas era para que ele viesse tirar o povo do pecado. Então é importante nós estudarmos esse assunto, porque há muitos que não acreditam que é possível viver sem pecado. Se Jesus veio para nos tirar os pecados, não é? Então nós, se aceitarmos este Cristo Jesus, obviamente que nós vamos viver sem pecado, ok? Não porque nós realmente diremos, vamos nos proclamar como santos, não. Mas é possível vencer através dos méritos de Jesus. Quero convidar os irmãos também para irmos no livro de Colossenses, capítulo 1, nos versos 15. Nos versos 15. Há muita gente que diz amar a Deus, mas despreza o nome de Jesus. Outros, não é usado nem esse termo Jesus, não é como Deus, quem salva. Mas no livro de Colossenses, capítulo 1, nos versos, vamos começar pelos versos 3, assim diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aquele primogênito que era demonstrado lá dos animais, ok? Simboliza que Jesus Cristo. Aquele animal que devia derramar o sangue para se colocar o sinal nos umbrais era Jesus Cristo. Então, sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há remissão do pecado. Sem Jesus não há a vida eterna. Muito obrigado. É interessante que nós, quando continuamos a ler as instruções que Deus deu, nós vamos ver que o cordeiro não devia ser esmagado os ossos, não é? Exato. O cordeiro, que tipifica também, sendo o cordeiro, o símbolo de Jesus Cristo. Mostra como é que seria a morte do próprio Cristo, a crucificação. Ele não foi quebrado os ossos. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo a fazer uma declaração clara, né, de que o Cordeiro Pascal representa a Jesus Cristo, nosso Salvador. Então significa que essa cerimônia, nas vésperas da libertação do povo, foi um ritual muito importante na vida dos israelitas, não é? E nós vamos poder compreender qual é a sua importância para nós nos dias atuais. No versículo 7 de 1 Coríntios capítulo 5, lemos que removei o fermento velho para que sejais massa nova, sem fermento. Assim como de fato sois. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Amém. Então, Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Então, será que hoje, quando nós olhamos para aquilo que era o propósito, o objetivo da própria Páscoa, será que hoje é lícito celebrarmos a Páscoa? Quando nós olhamos para o cristianismo no seu todo, vê-se claramente que há muitas igrejas que ainda celebram a Páscoa.
Agora, se o nosso Cordeiro Pascual, que é Jesus Cristo, morreu uma única só vez, será que hoje é lícito celebrarmos a Páscoa? Desde o Egito, nós vemos a contrafação de Satanás. Naquelas primeiras pragas, nós vimos que Satanás também quis imitar, mas aquilo era um feitiço que só dava certo para os nossos olhos, mas na realidade não era verdadeiro aquilo. Mas Deus, Ele é quem cria as coisas, não é? Então criou também a nós. Então não era de se admirar que Satanás também podia contrafazer a própria Páscoa. Nós vimos lá no livro de Êxodo que a Páscoa ali tinha como centro o Cordeiro. Satanás, sabendo disso, hoje em dia ele coloca outras coisas, não é? Temos ali os ovos, essas coisas todas, ok? Então, esta forma de participar da Páscoa é uma forma totalmente errada. Mas se o versículo que estava a ler o irmão nos diz que este é que é o nosso Cordeiro Pascal, então já não há necessidade de o fazermos. Por quê? Porque o tipo encontrou-se com o antítipo, não é? Então a realidade veio, aquilo que era sombra veio já a realidade. Então nós temos como Jesus, que é a nossa Páscoa, não é? Então não há necessidade de nós continuar. Agora, há um risco quando nós tentamos continuar com algo que já não deve ser feito. Satanás se aproveita. Por essa razão que nós vemos algumas religiões a dizer que estão a celebrar a Páscoa, mas não seguem absolutamente nada do que era, na verdade, a Páscoa. Agora, a Páscoa nos mostra que era um sinal que mostrava Deus libertando o povo da escravidão de Egito. Então, parece que anualmente as pessoas têm como tendência sair do Egito, mas nunca saem. Anualmente está-se a tentar sair do Egito, quer dizer, celebrando a Páscoa. Estão a tentar sair do Egito, mas nunca saem. Por essa razão, há um momento em que não se pode... aqui a Bíblia nos diz que naquele momento não se podia comer pão com fermento. E devia ser pão sem fermento. Logo, se inventa que hoje em dia não podemos comer o quê? Mais pão, ok? Naquela semana ali. Mas depois de deixarmos de comer pão, mas logo é festa de pão. Então, todo ano tenta-se sair do Egito, mas não se sai. Nós, como adventistas do sétimo dia, entendemos que a Páscoa foi, biblicamente explicando, foi substituída pela Santa Ceia. Então, a Santa Ceia é ali a ênfase do povo que reconhece que, pelo sangue de Jesus, fomos redimidos, por isso nós tomamos o vinho e também comemos do pão, que é pão sem fermento. E aí a cristandade fica, na verdade, baseada na Bíblia, e não esses dogmas que são trazidos. E isto tudo nós sabemos que foi trazido pela Igreja Católica. A Igreja Católica contradiz tudo quanto se diz a palavra de Deus. Mas nós temos aqui, por exemplo, no livro de 1 de Coríntios, não vou ler aqui, mas 1 de Coríntios nos fala muito bem da Páscoa, capítulo 11, de 23 até 26. É pelo sangue de Jesus que nós estamos a celebrar a Páscoa. E reconhecemos que é o sangue de Jesus que nos livrou. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é que a própria carne que era comida, a Bíblia nos diz que devia ser comida com ervas amargas, para dizer que realmente aquelas ervas amargas simbolizavam a amargura de estar na escravidão. Então, nós precisamos hoje celebrar a Páscoa. Ou por outra, todos os dias nós estamos dentro de quê? Da Páscoa, sentindo a dor de estar na escravidão. Mas Cristo, que é a nossa salvação, Ele nos liberta do Egito, da escravidão do Egito. Muito certo. Nós ouvíamos aqui o irmão Luís dizer que a Páscoa, a cerimônia como tal, hoje foi substituída por Jesus Cristo através da Santa Ceia. Ele tocava no aspecto vinho. Eu gostaria que o irmão já me esclarecesse se esse vinho é o vinho fermentado, assim como não, porque dentro do cristianismo ainda verifica-se isso. Há quem faz a cerimônia de Santa Ceia com Coca-Cola, há quem faz mesmo com vinho, que é bebida alcoólica, não é? Será que é assim mesmo que nós devemos celebrar essa Páscoa? Ou essa Santa Ceia, aliás, não a Páscoa? Não. A Páscoa, ou a ceia, porque a Páscoa foi assim, digamos,
resumida em Santa Ceia, quando Jesus Cristo, por exemplo, no livro de Lucas, capítulo 22, versículos 11, diz aí a Bíblia que alguns dos discípulos foram ter com Jesus Cristo e disseram: Mestre, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Né? Essa pergunta foi feita pelo Mestre, que seria o próprio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo identifica o local onde vai fazer a última Páscoa com os discípulos. E quando faz a Páscoa, ele diz que essa é a última Páscoa que eu celebro convosco. E o que estava Jesus Cristo a internizar na mente dos discípulos é que todas as outras Páscoas realizadas no passado, que participou com os seus discípulos, ou que a geração israelita participou, tipificavam o próprio Jesus Cristo. Então, deveriam reconhecer o Cordeiro presencialmente, estando exatamente ali, literalmente com eles. Então, era o próprio Jesus Cristo, o Cordeiro, que eles lá emulavam, que não foi quebrado nenhum osso, e na cruz nós vimos isto. Então, Jesus Cristo diz que eu passarei esta última Páscoa convosco. E deixou recomendações para que aqueles que são os cristãos continuarem a lembrar da morte de Jesus Cristo na cruz ao participarem da Santa Ceia. E os emblemas que lá nós encontramos é o vinho e o pão. Agora, este pão, conforme nós lemos, é um pão sem fermento, que significa longe do pecado, que representa Jesus Cristo, o pão da vida, sem pecado. Jesus Cristo foi um ser que veio e viveu neste mundo sem pecado. Temos lá o vinho, que simboliza o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então, este sangue de Jesus Cristo derramado na cruz é convertido em vinho na mesa da Páscoa ou da Santa Ceia. É um vinho sem fermento. Existe no mundo do cristianismo pessoas que alegam que Jesus Cristo incita as pessoas a se envolverem em vinho escarnecedor, porque foi ele próprio que converteu água em vinho, e então podem também na Santa Ceia usarem um vinho alcoolizado ou com fermento. Isto tudo não é algo bíblico. Quando olhamos para alguns textos da Serva do Senhor, a Pena Inspirada, diz que o vinho usado na Páscoa com Jesus Cristo era um vinho tal como se estivesse a sair do cacho de uvas. Era um vinho puro. O mesmo suco tirado da vide é o mesmo que foi usado na Páscoa. Então não se pode usar algo fermentado para a Páscoa, porque senão estaríamos a tornar impuro aquilo que é algo sacro, algo santo, sagrado. Muito obrigado. Então, fica claro que hoje nós não podemos celebrar a Páscoa, mas sim hoje nós celebramos a Santa Ceia, que Deus instituiu como memorial, não é? Assim como a Páscoa devia servir para os israelitas como lembrança daquilo que Deus havia feito em prol deles, nós também celebramos a Páscoa celebrando aquilo que Jesus Cristo iria fazer ou fez por nós, não é? Dando assim como um sacrifício no nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós entramos aqui na lição da quarta-feira, encontramos passando a tocha. E nós estamos aqui nessa mesa passando a tocha. Vamos ler o Salmo 145, versículo 4, para depois os irmãos explicarem qual é a importância do povo de Deus hoje continuar passando a tocha. No livro do salmista, encontramos aqui uma mensagem muito interessante. Assim como lemos no próprio livro de Êxodo, capítulo 12, no Salmos 145, versículo 4, a palavra do Senhor diz o seguinte: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Então, nós vimos aqui essa necessidade de se transmitir, não é? De uma geração a outra sobre os atos de quem? Do nosso Deus. Será que hoje qual é a tocha que devemos dar continuidade, não é? Devemos passar para a nova geração, ou esta geração em que nós nos encontramos, tendo em conta que esta é a última geração. Que tocha nós devemos passar? A tocha que nós devemos passar, na verdade, mesmo lá no próprio verso para memorizar, nos diz claramente que esta
esta ação nós devemos contar aos nossos filhos, caso eles nos perguntem, não é? Se eles nos perguntarem, nós devemos dizer o que é que significa aquele sangue, o que é que significa. Então, se nós hoje não temos mais o sangue para colocar nos umbrais, conforme estávamos aqui a dizer, temos a Santa Ceia. É importante que as crianças também possam participar da Santa Ceia. Será ali onde eles vão perguntar, mas pai, mãe, o que é que significa isto? Então, nós vamos começar a contar o que é que isso na verdade significa. Amigos e irmãos, eu imagino uma criança, não é? Que lá no povo, no Egito, tivesse que receber do pai um cordeiro, não é? Um cordeiro para viver com ele durante um tempo até que chegasse aquela noite que Deus havia dado. Então, sabemos de antemão que nem que fosse um gato, a criança anima-se com aquele gato. Ele acaba se tornando parte da família. Mas chegando aquele momento em que ele devia ser sacrificado, o pai tinha que tomar coragem de dizer ao filho, este mesmo animalzinho, hoje mesmo, vai morrer. Então, seria uma dor muito grande. Então, todo o povo devia, através deste cordeiro, não é? Sentir a dor que este cordeiro ia sentir ao morrer. E assim crermos que realmente Jesus Cristo viria para morrer por nós. Assim, o fazendo, estamos a fazer o quê? A passar a tocha, que é a imagem, ok, certa do que era a Páscoa. Agora é por meio de quê? Da Santa Ceia. Então os meninos também devem acompanhar e nós devemos ensinar a importância que o sangue de Jesus tem em nossa vida. Eu vejo desta forma. De fato, passar a tocha seria nesses moldes, mas podemos passar a tocha em várias vertentes. Aqui o contexto é da Santa Ceia. Então, conforme nós lemos lá em Coríntios, o próprio Jesus Cristo diz que, olha, celebrarão esta cerimônia em memorial do que eu fiz por vós. Então, ao participarmos dos emblemas, que é o pão, o sangue, recordamos o que Jesus Cristo fez para remir a humanidade. Então, esta lembrança ou este ensinamento não restringe-se a uma classe. É para todo aquele que é ser humano. Então, nós, os adultos, ou os que já têm em mente este memorial, temos de passá-lo às gerações até que Jesus Cristo volte. Então, podem, de fato, as crianças e visitas, ou os que estão no corredor, participarem para verem como é que é feita a Santa Ceia e ouvirem a explicação daqueles emblemas para que isso tenha um significado nas suas próprias vidas. Mas eu diria o seguinte, que nós também devemos ensinar aos nossos filhos aquilo que seria também a melhor forma de se comportar diante de Deus. Essas são as novas abordagens para passar a tocha. Por exemplo, nós temos mensagens ligadas à reforma de saúde. Precisamos ensinar aos nossos filhos qual é a melhor forma de se alimentar. Ensinarmos uns aos outros qual é a melhor forma de alimentar. Isso de geração em geração, para que até que Jesus Cristo volte, encontre uma geração que esteja realmente sadia. Tenha uma mente clara, aberta. Agora, se não passarmos esse testemunho de um regime, por exemplo, vegetariano correto, estamos a dizer de que até que Jesus Cristo volte, Cristo não poderá reivindicar em nós aquele que é o seu caráter, imagem e semelhança, pela nossa forma de viver. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 1, 6 e 11, o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte, vamos ver, por exemplo, os versículos 6, diz que estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Eles quem? Refere-se aqui ao povo de Israel. Existiu algum aspecto que lá no passado eles praticaram, que não pode ser transportado de lá para cá. Mas existem aspectos positivos que lá eles praticaram, que devem ser transportados daqui para cá. Então, o passar a tocha não se refere apenas a passar a tocha no sentido positivo. Temos também passar a tocha mesmo nos aspectos negativos, de modo a ser uma advertência para que não caiamos nos mesmos erros. Se o painel permitir-me ler aqui, gostaria de ler uma citação, né, que está em Conselhos sobre Regime Alimentar. Diz que, falando dessa questão de passar a tocha, nesses termos, por exemplo, ligado à reforma, à saúde, diz aqui, por exemplo, que a igreja de Battle Creek, em geral, não tem apoiado
o instituto com seu exemplo. Não tem honrado a luz da reforma de saúde, seguindo-a em sua família. Então, nós como adventistas, por exemplo, do sétimo dia, nós temos essas informações, mas no seio da nossa família não passamos a tocha. Não ensinamos os nossos filhos a melhor forma de alimentar-se. Então, aqui ela pega a referência de Battle Creek no passado e diz que não tem sido um exemplo. Então, a pergunta que se pode lançar para os irmãos que vão acompanhando é: na sua casa, na sua igreja, você tem sido um exemplo nesse aspecto? E continua dizendo que a doença, por exemplo, que tem visitado muitas famílias em Battle Creek, não necessitava sobreviver. Houvessem eles seguido a luz que Deus lhes dera. Como o antigo Israel, eles não deram atenção à luz e não podiam ver mais necessidade de restringir o apetite do que o fez aquele povo. Os filhos de Israel queriam carne e disseram, como dizem muitos hoje em dia: sem carne morreremos. Existe aqui a necessidade de essa tocha que fez com que o povo de Israel perecesse no deserto seja tomada em consideração, porque nós também estamos em uma peregrinação a Canaã celestial. Então, de como eles murmuraram não deve ser levado como exemplo para os dias de hoje. Então, repara que no tocante à Páscoa ou à ceia, os que, por exemplo, usam do vinho fermentado, do pão fermentado para praticar a ceia, não estão a passar a tocha devidamente como devia ser passado. Então, pode também existir no nosso contexto alguém a querer perpetuar uma tocha de uma forma equivocada. Então, precisamos ficar cientes disso e dizer que existem muitas formas ou existem muitos aspectos dentro do nosso cristianismo que precisam ser fiéis a serem apresentados em gerações e gerações, de modo que nós sejamos de fato agraciados e esperemos de fato a volta de Jesus Cristo nos nossos dias. Bom, talvez para acrescentar, nós vemos aqui que o povo de Israel era um povo de referência, a menina dos olhos de Deus. Com certeza, antes de irem para o Egito, estarem lá cativos, eles já tinham ensinamentos básicos para uma vida saudável. E o que aconteceu no Egito? É que eles se corromperam. Por isso Deus quis lhes tirar. E na última noite, olha só, na última noite, Deus havia instruído a Moisés para dizer ao povo que eles deviam comer o cordeiro com ervas amargas. Amigos, quando nós olhamos para este ato de Deus mandar comer, e veja que não comiam sentados na mesa como nós estamos, tinha que ser a correr. O que isso significa? Você deve fugir do pecado. E tudo aquilo que eles aprenderam, né, erroneamente lá no Egito, eles não podiam mais transportar para depois da salvação. Então, o Antigo Testamento nos ensina para que nós não falhemos agora, nos nossos dias. Então, esta questão do regime alimentar é muito importante. Na página, se não estou erro, mas na página 90 e 91, não é? Se a memória não me traz, mas é isso. Na página 90, nós, no nosso manual da igreja, né? O manual passado, dizia claramente que os membros da igreja deviam incentivar aos outros a fazerem o quê? A abraçarem a terem o regime vegetariano, abraçarem o regime vegetariano, que é a alimentação mais segura. Agora, isto tudo pode nos fazer voltar ao Egito realmente se nós não abraçarmos. Agora, o que acontece? O sangue de Jesus representava a nossa saída do Egito para a terra de Canaã. O cordeiro que devia morrer. Eu quero, junto com os irmãos aqui, lermos o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos aqui. 11, 23. Porque eu recebi o Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Por que tinha que morrer o cordeiro lá? Para poder salvar o quê? Ao povo. Depois, aqui, quando tomamos a ceia, diz que é por causa disto aqui, é por causa do vosso pecado que eu me entreguei, o meu corpo é comido. E nós comemos o pão sem fermento. Depois vamos para também a parte do vinho. Agora,
se nós realmente estamos a viver esta Páscoa, faz sentido que depois de nós termos tomado e comido o pão sem fermento e o vinho sem fermento, que é o vinho alcoólico, voltemos de novo. Ou por outra, se nós tomamos o sangue de Jesus e passa a Páscoa, a ceia, voltamos de novo a tomarmos o sangue de animais? Obviamente que não faz sentido. Um corpo que recebe o sangue de Cristo não devia receber sangue de outra criatura. Tinha que ser o sangue de Jesus apenas. Agora, é preciso nós refletirmos e ensinarmos, passando a tocha também para as gerações. Muito obrigado. Só queria também tecer algumas considerações no que diz respeito à questão de passarmos a tocha, não é? Aqui a lição diz que um pai que esteve presente por ocasião da libertação do povo, não é? A saída do povo do Egito em direção à terra prometida, se o filho perguntasse qual era o significado, ele diria que eu vivi no Egito, não é? Falaria na primeira pessoa daquilo que ele viu e ouviu. Isso me lembra o que o apóstolo afirma no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, não é? O apóstolo Pedro, neste caso, e João, ok? Diz que, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, testemunhar sobre Jesus. Nós ouvimos falar de Jesus. Nós vamos testemunhar sobre Jesus. Mas esse Jesus faz algo na nossa vida. É aquilo que nós vimos, não é? Então, nós não podemos deixar de passar a tocha sobre aquilo que nós ouvimos e vimos, principalmente na questão da reforma. É-nos dito que os reformadores deviam estar cientes de que a reforma não havia parado, mas ela devia continuar. A reforma continua. Significa que passou-se da tocha, a tocha foi passada de um reformador para outro. Porque em Daniel, capítulo 7, nós vimos que há um poder que se levantou e proferiu palavras, não é, de blasfema contra o Altíssimo. E de uma certa forma deitou ou levou a verdade de Deus e lançou por terra. Ou seja, a tocha foi lançada por terra com o objetivo de apagá-la. Então Deus pega essa tocha, dá aos reformadores e eles vão passando de mão a mão. Então nós também devemos dar continuidade às mensagens que os reformadores levaram, não é? Passando de mão em mão. E para terminar essa intervenção, no livro de 2 de Pedro, quando nós vamos para o livro de 2 de Pedro, capítulo 1, existe um texto que eu gosto muito. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, que resume a questão da tocha. Que mensagem da tocha nós devemos levar? É Jesus te ama. Claro que Jesus nos ama, mas não é essa mensagem que nós devemos levar como tocha. Aí diz que, pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais. A informação já foi deixada lá. Estejais confirmados onde? Na verdade presente. Então, a tocha que nós precisamos levar hoje são todas mensagens da verdade presente. Então, nós vamos concluir deixando ficar aqui uma questão que é nos colocada muitas das vezes sobre a questão da justiça de Deus, não é? Em Ezequiel 33, versículo 11, nós conseguimos perceber que Deus não tem amor, ou não tem alegria, não se alegra, ou não tem prazer na morte do ímpio, não é? Então, como é que nós podemos conjugar a justiça de Deus olhando para aquilo que aconteceu no Egito, nesta praga, ou seja, com a morte dos primogênitos? Como é que podemos mesmo assim ver a justiça de Deus nesta praga aqui? Sendo que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas lá vemos que houve morte dos primogênitos. Como é que nós olhamos para essa questão? É uma questão meio complicada ou difícil, é complexa, mas não é difícil também de apresentar aqui uma possível resposta para essa questão. Segundo o contexto, encontramos Faraó também matando todas as crianças que nascessem no povo do quê? Hebreu. No povo hebreu. Toda criança que pudesse lá nascer,
deveria perder a vida. Então, aqui encontramos Jesus Cristo colocando o povo de Israel como seu primogênito. Então, quando ele diz que todo primogênito irá morrer, quer seja da classe animal, na classe dos homens racionais, não porque Jesus Cristo não tinha amor para com os animais, não tinha amor para com as pessoas. O que estava por detrás é a execução do juízo. Então, Deus é justo mesmo na execução, mesmo não na execução. Então, repara que no tempo do fim, por exemplo, quando a cidade celeste estiver a descer, os ímpios irão dizer realmente Deus é justo pelo fato de não ter nos levado ao céu. Exatamente. Por quê? Porque eles reconhecem de que não andaram segundo a sua própria vontade. Então, Deus aplica a sua justiça porque ele é um ser justo. E mesmo aquele que a justiça de Deus recai para o indivíduo, reconhece também a justiça de Deus ali materializada. Então, não se pode aqui trazer aquela concepção de que Deus é um Deus mau, um Deus tirano. Não, essas ideias são trazidas por aqueles que querem continuar a trazer a concepção satânica ou apoiar o pensamento de Satanás. Então, nós temos que entender que aqui houve advertências. O que Cristo queria fazer era mostrar ao povo de Israel e mostrar ao povo egípcio de que ele está no comando e que ele pode agir tal como lhe apraz. Exatamente. Bom, eu queria também resumir esta ação de Deus em dois versículos. Primeiro, no livro de Salmos 145, no verso 17, nos diz o seguinte: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então, a justiça de Deus, o amor de Deus, não é? Também no amor de Deus tem o juízo. Quando Deus elimina o ímpio, é por amor do justo. Então, a justiça de Deus está em volta a essa situação. Não é porque ele tem desejo que o ímpio mora, mas por amor ao que é obediente, ele terá de limpar o quê? O injusto. Talvez poderíamos acrescentar só com mais um texto, em Ezequiel capítulo 18, versículos 23, diz aí: Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo. Antes que se converta dos seus caminhos e viva. Significa o que é que Deus dá possibilidades de você seguir a vida, que é Ele, ou seguir a morte, que seriam caminhos do diabo. Então, quando Ele faz a sua ação mediante os pressupostos que Ele próprio te apresentou. Que é de você, por seu livre, espontânea vontade, escolher a Ele como teu Salvador ou não. Então, mesmo depois de não ter reconhecido Jesus Cristo como teu Salvador, aplicada a justiça de Cristo, o ímpio reconhece a justiça de Jesus Cristo, porque soube de que foi uma livre, espontânea vontade não aceitá-lo como seu Salvador. Muito bom. Então, nós chegamos ao fim da nossa lição, fazendo o apelo realmente para que o ímpio se desvie do seu mau caminho e busque o caminho reto do Senhor. Que Deus possa capacitar a cada um de nós e a vós que estão aí deste lado para juntos seguirmos aquilo que é a sua vontade. Então, vou abrir espaço para os irmãos deixarem as últimas considerações para que possamos terminar com a nossa lição. Irmão Luís? Bom, a Bíblia é clara. Jesus é claro. Pelo seu amor ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a única forma de nós estarmos livres da morte é conhecendo a verdade e seguir esta verdade. Esta lição, não é? Nos leva a refletirmos no que aconteceu com as oportunidades dadas a Faraó. Todas aquelas oportunidades não valeram em nada. Chegou o momento em que ele reconheceu que Deus é Deus, mas isso não valeu em nada, porque ele, na verdade, não se entregou para esse Deus. Então, se calhar, estamos aqui a falar com um irmão que reconhece que Deus é o Criador, Ele é que nos salva, mas precisa agora se entregar para este Deus e guardar os seus mandamentos, porque aí é onde está o amor de Deus. Porque aquele que diz o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Muito obrigado.
as minhas últimas considerações seriam mesmo para apelar a cada um de nós a ter um coração aberto para ouvir as advertências enviadas pelos servos do Senhor Jesus Cristo e anelarmos vivê-las segundo a sua vontade. Por quê? Porque estamos no tempo do fim. E no tempo do fim há muitas advertências enviadas ao povo de Deus para que o povo de Deus possa se alinhar nas verdadeiras fileiras. Então, queiras tu aceitar a Jesus Cristo no seu coração e conduzir-te a ti, então abre o coração para Jesus Cristo, entenda que você tem uma missão, tal como Moisés teve uma missão, que é de advertir o mundo. E nós temos uma grande missão quando olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 14. As 3 mensagens angélicas são mensagens de advertência para aqueles que vivem no tempo do fim. Enquanto nós sairmos e fazer soar o alarme nesses tons da primeira, segunda e terceira mensagem, muitos poderão reconhecer Jesus Cristo como o Criador dos céus e da terra. Poderão deixar os ídolos de lado, tal como Faraó havia necessidade de deixar os ídolos. Poderão reconhecer que existe um povo que Deus está conduzindo a Canaã celestial. E eles também precisam fazer parte deste povo. E cada um cumpra a sua missão e dê Jesus Cristo poder o conduzir. Este seria o apelo que poderíamos deixar a cada um de nós. E termino por aqui. Muito obrigado aos nossos painelistas, em especial ao nosso convidado, que é o nosso irmão Jaime. Esperamos contar mais uma vez, se Deus nos conceder essa oportunidade, com seus comentários aqui no nosso programa Esperança para a Vida. E, desta forma, deixamos a seguinte frase, que está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 7. Se hoje ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Então, a todo aquele que ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz do Espírito Santo a falar com ele através dessas lições que nós aprendemos, que não possa endurecer o seu coração, mas possa buscar mudanças por intermédio do Espírito Santo. Então, mais uma vez, pedimos que possam se subscrever, compartilhar essas lições com os demais e juntos estaremos à vossa espera na próxima lição, na próxima semana. Que Deus possa vos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.